Nós estamos recebendo com prazer o médico endoscopista, especialista em endoscopia bariátrica e responsável pela clínica Cronos, Dr. Mauro Giacomi. Dr. Mauro, bom dia. Bom dia, Zé Lino. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí. Um grande abraço. Prazer tê-lo aqui, doutor Mauro. Muitas perguntas de ouvintes, muitas mesmo. Nesse período de quarentena, a gente sabe que muita gente tem passado o tempo cozinhando, comendo, o pessoal está mandando ver, doutor Mauro. São inúmeras as brincadeiras do antes e do depois, mostrando uma pessoa magra antes da quarentena e mais gordinha depois. É uma brincadeira que, para quem está passando por isso, não tem muita graça. Para quem está acima do peso, a endossutura gástrica é um novo procedimento que auxilia no emagrecimento. Não é isso mesmo, doutor Mauro? Isso mesmo. A endossutura gástrica é um procedimento por endoscopia em que o médico, com o paciente internado, ele vai fazer um processo em que, apenas por endoscopia pela boca, ele vai fazer uma sutura, ou seja, uma costura da parte gástrica maior, ou seja, da curvatura gástrica maior. Isso vai fazer com que o volume total do estômago seja reduzido e assim a pessoa vai comer menos e ter menos fome. Esse processo é um processo bem mais simples do que processos, digamos assim, de cirurgia e ele tem muito menos complicações. Dessa maneira, ele pode ser indicado até para pessoas que não são obesas mórbidas, aquela obesidade severa ou grau 3. Então, mesmo pessoas que estão só um pouquinho acima do peso podem fazer esse processo que é bem mais tranquilo. Se a gente está entendendo bem, para explicar direitinho para o ouvinte, vai fazer esse trabalho no estômago dele, mas ele não vai terminar o tratamento com uma cirurgia que deixou uma cicatriz imensa na barriga. Tem nada disso, né, doutor Mauro? É feito sem incisões na pele, totalmente pela boca, assim, pela cavidade oral, né, e pela garganta. O paciente não sente nada, porque ele é feito com uma anestesia, e dessa maneira o paciente ele tem bem menos restrições e complicações do que uma cirurgia bariátrica. Ele não vai passar por nenhum processo assim de carência de nutrientes, não vai ter nenhum tipo de desnutrição ou anemia, mesmo emagrecendo. Então é um processo que pode ser utilizado até em pessoas que não são tão obesas assim, Zé Lino. Sei. A Maria Luísa mora em Sabará, sabe, doutor Mauro? Ela pergunta o seguinte: doutor Mauro, a partir de que peso pode se fazer a endossutura gástrica? Existe uma tabela que indica isso, não é verdade? No consenso brasileiro, foi estabelecido um limite acima de 27 de IMC. No mundo inteiro, ou seja, para casos de sobrepeso, né? Mas no mundo inteiro, na maioria dos países, se utiliza para obesidade grau 1, que é para o IMC, ou índice de massa corporal, acima de 30. Então eu costumo falar assim, se a pessoa se olhar assim, medir, né, seu peso e altura, se ela tiver assim, em torno de 12 a 15 quilos acima do peso, ou mais do que isso, ela já pode optar por fazer uma endossutura gástrica, né? E se ela está em torno de 8 a 10 quilos acima do peso, ela já pode fazer um implante de balão intragástrico. Então, nesses casos, na dúvida, vai ao médico, a gente faz uma avaliação e explica quais são as opções. Hélio é um ouvinte que mora no bairro São Paulo. Ele faz a seguinte pergunta: doutor Mauro, quem já fez a cirurgia bariátrica pode fazer a endossutura? Sim. Os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica e que estão ganhando peso, eles passam numa avaliação e verificam se a parte onde foi feita a cirurgia bariátrica, se não houve alguma dilatação, ou seja, se aquele pequeno estômago que foi reconstruído na época da cirurgia, se ele está aumentando de tamanho, uma das soluções seria você fazer endossutura gástrica, que é essa redução pela boca. Então a endossutura pode ser utilizada em pacientes que nunca operaram para emagrecimento e também pode ser utilizada em pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica, emagreceram e de repente começaram a ganhar peso novamente. Seria uma opção bem mais tranquila do que fazer uma nova cirurgia bariátrica. Agora, uma curiosidade geral, não apenas uma curiosidade, como uma preocupação geral, é o seguinte: doutor Mauro, quais são as contraindicações dessa técnica? Zé Lino, essa técnica, ela tem poucas contraindicações. Em geral,
ela não deve ser feita em pacientes que têm um grau de saúde comprometida de maneira severa. Então, ou seja, pessoas que recentemente tiveram um infarto, tiveram um derrame, isso aí teria que esperar a pessoa sair desse processo mais sério para depois pensar em fazer um procedimento desse para ajudar a emagrecer. Agora, se ela está com a saúde boa, mesmo passando por um processo como esse, né? Como é feito em geral dentro de hospitais com toda a segurança, então se a saúde da pessoa está bem, esse procedimento chamado endossutura gástrica, ele não tem basicamente nenhuma contraindicação se a saúde da pessoa está boa. A gente sabe que antes de qualquer procedimento médico existe uma certa curiosidade, existem alguns temores, então uma pergunta também recorrente: quais são os exames que a pessoa deseja realizar, precisa realizar antes da endossutura? Mais ainda, as pessoas têm algum receio, a pessoa pode sentir dores? Não, esse processo, Zé Lino, é um procedimento que, em geral, nas primeiras horas, logo depois, sente um pouquinho de cólica, só que na região do estômago, mas em geral vai passar ali em torno de 6 a 8 horas, ela não vai sentir mais incômodo nenhum. A preocupação, doutor Mauro, é no momento lá na clínica, a pessoa tem medo de dores, não tem isso, né? Não, é feito com uma anestesia, ela não sente nada, ela dorme, né? E quando terminar o processo, ela vai acordar e vai sentir, assim, algumas pessoas nem relatam, um pouquinho de cólica na região, assim, do estômago. Em geral, ela vai ficar ali dentro do hospital em torno de umas 6 horas, que é o tempo desse incômodo passar, e aí ela vai para casa no mesmo dia. Os exames que têm que ser feitos antes são os exames que fazemos para cirurgia de estômago. Tem que fazer uma endoscopia, um ultrassom abdominal e uma série de exames de laboratório para ver se realmente se a saúde não tem problema nenhum. Além desses exames, a gente pede uma avaliação cardiológica para ver se o coração está tudo bem, né? E aí, com esse relatório em mãos, se tiver tudo bem com a saúde dela, ela pode fazer o procedimento. Quer ver uma outra pergunta que seguramente é a pergunta de muita gente? Essa é feita pela Eliane. Ela é diabética. Ela quer saber, doutor Mauro, quem tem insulina alta pode fazer esse procedimento? Uma coisa tem a ver com a outra? Isso pode ajudar no controle do diabetes? Sim. Então, quem tem, isso nós chamamos de um processo que ocorre no diabetes, em que a glicemia sobe e também a insulina sanguínea sobe, em geral por causa da obesidade, ocorre num tipo de diabetes que nós chamamos de diabetes tipo 2. Então, esses pacientes, eles têm um benefício muito grande, se eles forem obesos, né? A maioria deles é obesa, com o emagrecimento. Em geral, diminui o número de medicações que utiliza, diminui a frequência das medicações que utiliza, e alguns pacientes até se livram de medicação, ficam só com dieta. Então, o emagrecimento ele é importante em todos esses pacientes. Então, se o paciente ele é diabético do tipo 2, obeso, ele vai se beneficiar com o tratamento por endossutura, sim. Ô Mauro, a gente percebe o tanto que isso é importante pelo volume de perguntas que chegam. Agora, para responder outras dúvidas de ouvintes, vamos combinar um retorno do Dr. Mauro Giacomi. E se você quiser mais informações sobre a redução do estômago, balão intragástrico e outras técnicas de emagrecimento, pode procurar o Dr. Mauro Giacomi na Clínica Cronos Emagrecimento e Saúde. O telefone lá, anote aí, é 31 Belo Horizonte, 3384-3771, 3384-3771, e tem também o WhatsApp, é o 989542000, 989542000. Doutor Mauro, obrigado pela visita mais uma vez, bom dia pro senhor. Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes, sempre que precisar estou à disposição. Grande abraço. Conversamos com o Dr. Mauro Giacomi, endoscopista, especialista em endoscopia bariátrica e responsável pela Clínica Cronos. Itatiaia